Oi, gente! Eu sou a Jennifer. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos Adoção. Hoje nós temos um tema que muita gente tem perguntado, muita gente tem dúvida, e nós vamos abordar baseado naquilo que nós passamos, de acordo com a nossa história, e o que a gente sabe a partir disso. Bom, gente, hoje o tema é sobre se você precisa ser rico para você adotar uma criança. Será que é preciso ser rico, ter muitos recursos? Essa era uma dúvida que a gente tinha lá atrás, Sim. né? Então, assim, eu sempre pensava em ter filhos. Às vezes o Júlio, lá no começo do nosso casamento, até falava sobre adoção, mas eu sempre pensei, não, mas a gente não é rico, isso daí é pra rico, né? Pra quem tem casa boa, pra quem tem um lugar com espaço bom para as crianças e tudo mais. E isso foi mudando de acordo com o tempo, e também agora que a gente é habilitado, quando a gente entrou no processo de adoção, a gente começou a perceber que essas coisas não são tão relevantes assim. Realmente essa era uma preocupação nossa com relação à nossa condição financeira. Porque a nossa renda não é uma renda alta. E quando a gente foi entrevistado, a Jennifer tinha deixado já o trabalho dela e a nossa renda, que já não era muito alta, foi cortada pela metade. Então a gente ficou um pouco apreensivo. Quando a gente decidiu adotar, nós fizemos as contas, tudo certinho, de acordo com o nosso planejamento financeiro, a gente decidiu adotar até, no máximo, 2 crianças, apesar de que a gente gostaria de ter mais, mas a nossa renda não permite isso, nosso espaço não permite isso. Então a gente decidiu até 2. Mas mesmo assim, aquele medo, né, da entrevista, da visita aqui em casa, a gente tinha o medo de que eles chegassem aqui e pensassem, não, eles não têm condição, então não vamos passar, eles vão passar por causa disso. Mas a gente ficou bem aliviado logo depois. A gente tem um vídeo que a gente vai preparar sobre a visita da psicóloga e assistente social aqui em casa. O nosso espaço físico hoje, ele não é ainda o espaço físico dos nossos sonhos, né? Até porque a gente mora, né, num lote junto com a casa da mãe da Jennifer. A casa é separada, mas o lote ainda é junto. O lote, ele é amplo, né? O lote é bom para as crianças brincarem, né? Tem um gramado. E a casa é muito pequena. Então, isso, porque a gente construiu essa casa pensando em não ficar aqui muito tempo. A gente iria para outro lugar. E ainda temos esse plano, né, Júlio? De morar em outro lugar. Mas por enquanto estamos aqui. Então a gente pensou que o fato da casa, um dos fatores que a gente pensou que atrapalharia seria a casa ser pequena. Não foi relevante, né, no processo, né, de habilitação. E a gente vai fazer nos próximos vídeos um tour aqui pela nossa casa, até porque a gente está reformando algumas coisas, e também para mostrar o quarto das crianças, porque a gente não tinha esse quarto e a gente vai contar essa experiência depois, como que a gente construiu. Com relação à parte financeira, o quanto a gente ganha, então assim, isso foi também uma preocupação, porque nesse momento da entrevista, inclusive agora, eu escolhi ficar em casa, não estou mais trabalhando. Então eu trabalhei até o início da pandemia, até o janeiro de 2020, então nós estamos em 2022, e eu escolhi ficar em casa. Por vários motivos, talvez um dia, se vocês quiserem, eu faça um vídeo por quê, explicando por quê, mas eu tinha medo porque a gente só está com a renda do Júlio e talvez isso pudesse ser um empecilho também. Porque a nossa renda ali, a renda do Júlio, ela é relativamente baixa, né? Então, assim, a gente tem, de acordo com os nossos cálculos, a gente tem a condição ali de suprir as necessidades de até 2 crianças. E pra gente, eu acho que ainda fica bem no limite, sabe? Mas o que eles vão avaliar não é assim... o quanto você ganha, se você ganha pouco, se você ganha muito. Bom, o que a gente percebeu é na que, nossa experiência, dentro da nossa experiência ali, né, durante a conversa, toda essa avaliação, é que eles perceberam coerência entre a nossa renda e a nossa despesa. Isso. Então, se existe uma coerência, se você consegue viver dentro do teu limite, se você tem um planejamento financeiro independente, se você ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários, 5 salários ou 10 salários, o que vai impactar realmente é você ter um bom planejamento, para que você consiga suprir todas as necessidades da tua família, né, com um filho, com 2 filhos, né? Isso, porque assim também não adianta falar, não, a criança precisa de amor só e carinho, porque na verdade não é só isso, precisa sim de amor e carinho, mas ela precisa também que os seus pais tenham os recursos financeiros
para suprir as suas necessidades de forma geral. Recursos para suprir as necessidades dessas crianças. Ela precisa de outras coisas também, ela precisa de roupas, ela precisa de alimento, ela precisa ter acesso à cultura, entre várias outras coisas, né? Então, acredito que, como o Júlio falou, o planejamento financeiro ele é muito importante, e isso independe se você tem dinheiro, se você é rico ou se você não é, se você tem uma renda baixa, assim como nós. O que realmente é necessário é você ter um bom planejamento da tua renda e da tua despesa. Isso sim é necessário, você ter anotado que você, a tua receita, né, aquilo que você recebe, e aquilo que você vai ter de gasto. Com relação ao quarto, a gente fez ali o quarto no momento antes da entrevista, né, antes da visita na nossa casa, mas nem todas as comarcas exigem que se tenha um quarto. A nossa comarca, por exemplo, a assistente social disse que não precisaria a gente ter construído um quarto, né? Mas existem comarcas que talvez avaliem essa questão e exijam que já se tenha um lugar ali para criança. Com relação à casa própria, também é um medo nosso. Então, você que pergunta, que tem dúvida se precisa ter uma casa própria, não precisa ter uma casa própria. Precisa ter carteira assinada? Não precisa ter carteira assinada. Eles pedem na documentação tudo isso, mas para que o juiz possa analisar todas essas situações, né? Então, o que vai contar mesmo é dentro da sua renda, como você administra a sua vida financeira. E outra pergunta que algumas pessoas fazem, se precisa pagar esse processo de adoção. Não precisa pagar. Tem alguns advogados que até pegam causas assim, pessoas que preferem pegar advogados, mas não é necessário, certo? Não é necessário. Bom, gente, se você tiver alguma dúvida com respeito a isso, coloca nos comentários, tá bom? Bom, gente, acredito que essa aqui é uma das informações que gera mais curiosidade, né? Qual seria a nossa renda, né? Quanto a gente ganha, né? Quanto a gente ganha, isso. Hoje nós ganhamos em torno de 3 salários mínimos. E quando a Jennifer trabalhava, era em torno de 6 salários mínimos e meio. Que ela ganhava um pouco mais. Mesmo assim, com esses 3 salários mínimos, sempre, há muitos anos atrás, nós tivemos um pacto de viver apenas com 75% da nossa renda. Já há alguns anos, a gente combinou que a gente vive apenas com 75% delas. O restante, por motivos pessoais, a gente não tem para nós. Isso, e com esses 75% da nossa renda, nós tiramos aqui o custo das nossas despesas de casa e separamos sempre um pouco para ser uma reserva. E nós acreditamos que é muito importante você sempre ter uma reserva guardada para o fundo de emergência. Eu acredito assim que uma das coisas que você precisa levar em consideração é que quem te sustenta não é a tua renda. Eu, pelo menos, né, Jennifer, acreditamos que quem nos sustenta é Deus. Independente da renda, é Ele que vai estar cuidando de você, Ele que vai estar cuidando dos teus filhos, de toda a sua família. Isso, é lógico que as pessoas que vão avaliar isso no processo de adoção não vão levar isso em consideração. Mas dentro do nosso coração, da nossa mente, a gente tem essa fé, né? Então, assim, até colocamos nas mãos de Deus o processo de adoção e acreditamos que se deu certo, Ele vai guiar até o fim. E é essa a nossa oração. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para nós, e também inscreva-se no nosso canal.